Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua atenção para os seguintes avisos. O Ministério Mulher Cristã em Missão convida para a reunião de oração conjunta do Dia Batista de Oração Mundial, que se realizará dia 1º de novembro, segunda-feira, às 15 horas, no Auditório Heber Vasconcelos. Este ano, as convidadas a participar são as mulheres da Associação da União Feminina do Plano Piloto, e a preletora será Seila Pereira, presidente da associação. Participe! A Escola Bíblica Dominical retornou suas atividades presenciais desde o dia 10 de outubro, às 9 horas, no edifício de educação religiosa, com as classes de jovens, de adolescentes, de História e Geografia do Antigo Testamento e a classe em inglês. Além dessas, foi iniciada a nova classe sobre dons e ministérios, ministrada pelo pastor Davi Pereira. Em novembro, retornará a classe de doutrinas batistas. As vagas são limitadas para todas as classes e não haverá inscrição. Sugerimos que os interessados cheguem com antecedência. Continuamos com a transmissão da EBD previamente gravada pelo canal da Igreja no YouTube. Neste ano, a árvore de Natal da Igreja será decorada com fotos das famílias de nossos membros. Envie a foto de sua família até o dia 15 de novembro para o e-mail memorial@imbb.org.br. Registramos que no último domingo, 24 de outubro, recebemos a visita do pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais e da Carreta do Sertão. O veículo foi adquirido pela Junta com o apoio dos batistas brasileiros, sendo um meio importante para a assistência e evangelismo no sertão brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Nós louvamos a Deus por esta noite, porque é uma noite muito especial para nós, para a Igreja Memorial Batista. O coro memorial desta igreja completa 61 anos. Temos aqui a presença dos nossos queridos irmãos, aqueles que cantam atualmente, aqueles que já cantaram aqui à minha esquerda. Nós temos inclusive bancos reservados para aqueles que fazem parte deste Ministério de Música de nossa igreja. Nossa alegria por esta comemoração, louvor a Deus, 6 décadas de existência, a nossa alegria por este coro, pelo trabalho realizado durante este tempo, evangelismo, proclamação da palavra, edificação dos crentes através da música, viagens missionárias e tantas outras atividades. Assim, neste culto especial, nós adoramos ao Senhor. Convido você que, nesse momento, ouvindo o prelúdio, busque a presença de Deus em oração, nos preparando para o culto.
Privilégio estarmos aqui nessa noite. Eu convido você a se colocar em pé neste momento e vamos orar ao Senhor. Toda honra, toda glória ao nome de Cristo. Graças te damos, Jesus, porque estamos aqui nessa noite com os nossos corações cheios de alegria, prazer na Tua presença, porque sabemos que na Tua presença há liberdade, na Tua presença há salvação. Na Tua presença, ó Deus, os nossos corações se enchem de paz, porque Tu, ó Jesus, Tu és o príncipe da paz. Portanto, nessa noite, receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Ofertamos a Ti a nossa vida, ó Deus, as canções, fruto dos nossos lábios que confessam o nome de Cristo. Exaltado seja o Teu nome. Apenas o Senhor é digno de reconhecimento nessa noite. Fique à vontade no nosso meio, ó Deus, e essa oração nós fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda de pé, eu convido você para que juntos façamos em uma só voz a leitura dos textos bíblicos. Malaquias capítulo 1, verso 11, Salmo 41, verso 13, e em seguida nós permaneceremos de pé e adoraremos juntos ao Senhor, declarando: bendito seja sempre o Cordeiro. Vamos juntos à leitura? Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Saudamos a amada igreja aqui presente, saudamos também você que nos assiste pela internet. Esse é um momento muito especial da nossa igreja, pois é um momento que reservamos para conhecer aqueles que nos visitam. Se você está nos visitando hoje, receberá das mãos dos nossos introdutores um cartão como esse. Nele você poderá colocar o seu nome, o seu telefone, para que possamos entrar em contato e orar por você e sua família. Caso você esteja nos visitando hoje, eu peço que você fique de pé aí mesmo no seu lugar, para que possamos reconhecê-lo e cumprimentá-lo. Temos visitantes nessa noite? Sim, temos. Sejam muito bem-vindos, nossos pastores, em nome do Ministério de Comunicação. A sua presença muito nos alegra. Deus abençoe.
Neste momento nós teremos o nosso tempo de dedicação de dízimos e ofertas, e temos sempre lembrado aos irmãos que esse momento e também é um momento de adoração ao Senhor. Assim como através das canções nós adoramos, através da oração, quando nós também devolvemos a nossa oferta, o nosso dízimo, nós estamos expressando a nossa confiança e declarando o nosso amor também como participantes de uma obra que o Senhor nos convidou para que possamos avançar, expandindo, levando a mensagem do reino aqui na nossa cidade, no Distrito Federal, mas também por todo o Brasil e por todo o mundo. Por isso, quando nós estivermos cantando, nós teremos aqui os nossos irmãos diáconos, que estarão aqui para recolher a sua oferta. Você que cultua conosco da sua casa, você pode fazer a sua contribuição e a entrega do seu dízimo também através de transferência bancária e também através da modalidade Pix. Você possa se sentir participante. Bem-vindo. Muitas pessoas têm perguntado ao Conselho Pastoral: pastor, eu posso contribuir mesmo de maneira online? Sim, esse momento da pandemia nos ensinou muito. Então, onde quer que você esteja, você também é bem-vindo e convidado a este momento de adoração e celebração dos dízimos e ofertas. Enquanto nós cantamos, aproveite esse momento para adorar e exaltar o nome do Senhor. Yes.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos e te exaltamos, Pai, pela tua grandiosidade, pela tua fidelidade, Senhor, como acabamos de cantar. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque a tua destra tem sido presente nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sustento que nunca faltou, Senhor, à nossa casa, a essa igreja. Muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, Pai. E agora, Senhor, queremos dedicar a Ti, Senhor, esses dízimos e essas ofertas alçadas, Pai. Queremos dizer, Pai, que isso é tão pouco diante de tanta coisa, Senhor, que o Senhor faz por nós. Mas queremos Te devolver com toda humildade, com gratidão por tudo que o Senhor faz por nós. Exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Em alguns instantes nós teremos o nosso momento de intercessão e nós sempre temos colocado a nossa vida, a vida dos nossos irmãos na presença do Senhor. Portanto, nesse momento, enquanto nós cantarmos em alguns instantes o segredo de viver, que possamos relembrar que a nossa vida está completamente na dependência, no controle das mãos poderosas do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração apertado, inquieto, ansioso. Essa semana, quem sabe sai algum exame, procedimentos que alguns irmãos precisarão passar. Aqueles que ainda estão vivenciando o luto. Este, portanto, será o momento em que nós apresentaremos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, as nossas petições, porque sabemos que Ele, sim, tem cuidado de cada um de nós. Mas também oraremos pelos irmãos que completam nessa semana mais um ano de vida conjugal, aniversário natalício, porque também grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso verdadeiramente nós estamos alegres. Então, quando nós cantamos o segredo de viver, que possamos refletir na nossa vida e sabemos que a nossa vida precisa estar nas mãos poderosas do Senhor. Celebrar
Você gostaria que esse momento de intercessão também fosse em seu favor, pela sua família? Convido você a se colocar de pé. Você também que comemora mais um ano de vida, uma comemoração natalícia, mas também um ano de caminhada conjugal. Você que está em casa também apresente diante do Senhor a sua vida, o seu coração. Pai, te louvamos pelo teu poder e pela tua soberania. Grande é o Senhor, digno de todo louvor. Obrigado porque mesmo em meio ao vendaval, aos ventos fortes que vêm contra nós, podemos descansar em teus braços, porque verdadeiramente o Senhor permanece no controle absoluto da nossa vida. Portanto, nessa noite, Senhor, traga paz aos corações, alegria plena à tua presença, vida abundante, vida que transborda, Senhor. Aqueles irmãos que estão aqui nessa noite com o coração apertado, aflitos pelos problemas, pelas dores, que nessa noite, ó Deus, enquanto nós adoramos, na meditação da tua palavra, que eles sejam libertos, que haja cura, que haja salvação, que haja um entendimento de que quando nós estamos firmes no Senhor, nós sentiremos o vento forte, mas permaneceremos de pé, porque o Senhor irá nos sustentar. Agradecemos ao Senhor também, ó Deus, por aqueles irmãos e irmãs que comemoram mais um ano de vida, Senhor. Nós queremos, juntamente com eles, agradecer ao Senhor e que o Senhor conceda-lhes, ó Deus, sabedoria, longos anos na tua presença, realizando os desejos, os projetos do coração de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Os casais também, ó Pai, que comemoram mais um ano de vida conjugal, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor sobre a vida destes casais, ó Deus, e que eles continuem exalando o bom perfume de Cristo nessa geração por onde passarem. Ó Deus, e todos nós estamos aqui nessa noite e podemos dizer em uma só voz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Guarda a nossa mente, o nosso coração com a paz que excede todo o entendimento, e assim nós viveremos para te honrar, para te agradar, ó Deus, e que essa noite continue sendo uma noite exclusiva de adoração apenas ao nome de Cristo Jesus, ao qual nós nos curvamos e nos prostramos em rendição e adoração. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar.
Como eu disse no início do culto, nós estamos a comemorar 61 anos de existência desse coro que nós acabamos de ouvir, cantando, adorando ao nome do Senhor. 61 anos de existência, realizando a obra de Deus através da música nesta igreja e fora dela. E para a nossa mensagem desta noite eu trago, a partir do Salmo 47, convido você que abra a sua Bíblia, algumas considerações sobre aquilo que eu denominei para o tema desta mensagem, Sons do Céu. E valho-me de 2 exemplos em que a música foi altamente operante, eficiente, eficaz naquilo pelo qual ela foi proposta nos casos específicos. O primeiro caso, o caso de Saul, quando ele, atormentado por um espírito maligno, ele recebia a constante visita do jovem Davi, e ele tinha o seu coração quebrantado. E o segundo exemplo, Paulo e Silas na prisão, quando eles cantam e o carcereiro de Filipos se rende àquela canção, aqueles louvores de adoração, e ele aceita Cristo e a transformação para a sua casa. Sons do Céu, a música que transforma, o tema da mensagem desta noite. Eu convido você que abra a sua Bíblia, Salmo de número 47, os versos de 6 a 7, que assim diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com um harmonioso cântico. O Salmo 47 será utilizado no terceiro ponto. No final da mensagem, me reportarei a ele, fazendo um fechamento desta mensagem que eu denomino Sons do Céu. Mas para isso eu gostaria de pensar com o irmão, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, nós temos aqui a história de Saul, que, atormentado por um espírito maligno, eu vou explicar o que é isso, ele é visitado constantemente por Davi, que com o som da harpa acalmava o seu coração. Veja comigo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o verso 14, de 14 a 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versos 14 a 17, assim nós encontramos. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, de 14 a 17. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Esse é um texto de aparente dificuldade no seu entendimento, mas não é difícil entender esse texto que fala de um espírito maligno da parte do Senhor. Fico com a melhor interpretação, no meu julgamento, do professor pastor Luiz Saião, que é o melhor hebraísta hoje vivo na atualidade, um homem que conhece profundamente a língua hebraica, e ele nos explica a respeito do que seria ou do que seja esse espírito maligno da parte de Deus que atormentava Saul. Diz ele: este termo maligno não tem significação de caráter ético. A palavra mal tem em diversas passagens o significado de desgraça, infortúnio e calamidade. Aparecem outros
textos, e ele aqui dá a relação de outros textos, como por exemplo, Abimeleque e os cidadãos de Siquém eram atormentados. Temos aqui um espírito mentiroso colocado pelo Senhor na boca dos profetas, segundo o livro das Crônicas, capítulo 18. Esta frase ela aparece em alguns textos, e continua o professor Luiz Saião dizendo o seguinte: nestes textos podemos concluir não ser possível afirmar que o espírito mau seja um demônio que se opõe a Deus, mas sim um espírito arruinador, entre parênteses, que traz sofrimento, um espírito de juízo da parte de Deus. E a Bíblia King James, ela traz uma versão muito interessante nesta explicação, no mesmo texto. Eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Entende-se então que não é um espírito maligno, um espírito de demônio da parte de Deus, não é isto. Para que possamos entender isto, é preciso entender que Saul vem de uma queda na sua vida espiritual. A sua vida espiritual ela vem decrescendo, ele vem definhando diante de Deus. Ele já não conta mais com o apoio do seu grande pastor, do seu líder, o profeta Samuel. Se o irmão perceber, voltando aqui o texto, veja o capítulo 15, apenas o título. No capítulo 15, primeiro livro de Samuel, nós temos a desobediência de Saul e sua rejeição. Samuel orienta a Saul que ele exterminasse, que ele acabasse com o povo, os amalequitas. E diz o texto bíblico que Saul poupa a vida dos amalequitas. Ele poupa a vida de parte dos amalequitas. Ele poupa a vida de Agag. Ele desobedece uma ordem do seu líder, do seu profeta Samuel. E ele então é rejeitado por Deus. Samuel repreende e fala com ele: olha, o teu reino já foi rejeitado, Deus já te rejeitou. E você vai perceber que esse declínio na vida de Samuel, na vida de Saul, ele é crescente. O Espírito de Deus já havia deixado Saul. No seu confronto com Samuel, o sacerdote, ele perde o seu apoio espiritual. Ele perde a sua referência. Ele perde aquele líder que estaria sobre uma cobertura sobre a sua vida. Samuel, sendo o profeta, o dirigente do culto, responsável pelo sacrifício, Saul como rei na monarquia, ele começa a experimentar declínio em sua vida espiritual pela desobediência, pelo seu embate com o seu líder, e ele começa a fracassar. E o seu reino começa a desmoronar. Ele é rejeitado pelo Senhor. E quando nós entendemos isto, nós começamos a perceber que Saul, alguns vão entender, e isso não são poucos na doutrina que começam a perceber, que Saul, em virtude dessa rebelião contra Deus, da rebelião contra os seus líderes, ele começa a ter alguns problemas de ordem mental. Ele começa a ter dificuldade do ponto de vista emocional, ele começa a enfraquecer do ponto de vista emocional, espiritual, ele começa a se perder, e alguns inclusive vão dizer que ele começa a experimentar de fato enfermidades mentais, ao ponto dele ser ou de estar vulnerável a problemas de ordens psíquicas gravíssimas, como por exemplo tormento, como por exemplo aqui que está sendo descrito, um infortúnio, uma calamidade emocional, espiritual, conforme aqui diz o professor Saião, uma desgraça, um espírito arruinador que Deus em sua sabedoria permitiu, que é o melhor entendimento, e não que Deus tenha enviado um espírito maligno. Apesar de que no Antigo Testamento nós temos alguns textos que nós percebemos a ação de Deus, ainda que Ele seja o autor do bem, mas Ele na sua soberania, Ele age conforme quer. O anjo exterminador passou exterminando aqueles que não eram do povo de Deus na saída do Egito. O anjo da morte. A Bíblia diz que Deus é o autor
do bem e do mal. Eu crio o mal, eu crio as trevas. Deus na sua soberania. Texto difícil para o nosso entendimento, mas Deus não provoca o mal, Deus não provoca o pecado. Deus em sua soberania cria aquele anjo que é considerado o anjo de luz, e esse anjo se rebela contra Deus, mas a sua origem está em Deus. Da escolha pessoal vem o infortúnio e vem a desgraça, e esta foi a escolha de Saul. Foi ungido por Samuel para ser o grande rei, o primeiro da monarquia, e ele não dá conta do seu recado, e começa a cair, e ele então começa a experimentar problemas emocionais, e aqui, definitivamente, esse tormento, esse espírito arruinador, não significa um espírito maligno ou um demônio, mas a permissão de Deus para que ele fosse atormentado por alguma situação que ele estivesse passando. E diante disto, ele precisa de um músico. Alguém que devesse comparecer diante dele, diante da sua rebelião, em que ele, longe do seu líder, do seu pastor, perdendo o seu apoio, a referência espiritual, ele fica sozinho. Desobediente a Deus, não seguindo a orientação de Samuel, sente culpa, frustração, ira, desejo de vingança talvez em sua mente, e ele então começa a alimentar em sua mente todos esses sentimentos malignos que acabam tomando conta de nós, e vem então nos trazendo desgosto, nos trazendo fraqueza, nos trazendo ódio, nos trazendo ira, nos trazendo rebelião e consequentemente afastamento de Deus. Essas questões são muito perigosas. Lembro-me que eu tive uma desavença com o meu pastor, meu querido pastor, os irmãos conhecem, falecido. Eu tive uma desavença com ele, nada grave, mas aquilo me incomodou profundamente. Não era nada sério, mas me incomodou porque nós tínhamos uma relação de muita afetividade. E ele ficou emburrado por um lado, eu fiquei emburrado por no outro lado. E numa segunda-feira, a juventude da igreja preparou uma limpeza nas salas das dependências da igreja. Segunda-feira de manhã, a juventude, os adolescentes, alguns adultos trabalhando, e eu fui nesta limpeza. E eu fui com a decisão de resolver aquele conflito com o pastor. Eu fui determinado, na verdade eu fui limpar a igreja com o pretexto de conversar com o meu pastor, porque ele estaria naquela segunda-feira de manhã, no seu gabinete, no seu escritório, estudando a palavra de Deus. E lembro-me quando eu estava diante lá da limpeza, a minha irmã chegou com um café e um pratinho com um bolo e falou assim: eu vou levar lá em cima para o pastor Davi. Eu falei assim: me dá aqui, deixa que eu levo. Eu falei assim: é agora que eu vou enfrentar o homem. Eu falei assim: deixa comigo. E peguei aquele café, peguei aquele prato com o bolo, e peguei o elevador, subi, ele estava lá no seu escritório, 12º andar do edifício do Amor, ali na 1º de março, 125. E cheguei lá, toquei a porta, e entrei com aquele medo, né? E falei assim: pastor, eu vim trazer um bolo e um café. Ele falou assim: o bolo você come, o café você deixa. Assim mesmo, de supetão ele já logo falou, eu já logo tremi. O bolo você come, o café você deixa. E aí eu falei assim: é agora, eu vim aqui para isso, eu tenho que resolver enfrentar o homem. Falei assim: olha só, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu vim aqui, na verdade eu não vim trazer café com o senhor, eu vim resolver o meu problema com você. Ele falou assim: eu estava orando a Deus pedindo que isso acontecesse, eu estava aqui esperando você chegar. Irmão, quando ele falou isso, eu já desmontei. Ele falou assim: pode sentar. Quando ele falou isso, eu estava esperando você vir aqui. Eu falei: isso é de Deus. Resultado, eu falei umas verdades para ele, ele falou umas verdades para mim, e nós acabamos nos abraçando, chorando, pedindo perdão, e cada vez mais amigo. Porque a nossa rebelião é muito perigosa. Porque muitas vezes é a rebelião contra Deus, contra o Senhor, contra os seus ungidos, contra os seus profetas, contra aqueles que fazem a obra de Deus. E Saul começa a cair justamente porque ele começa a se rebelar. Ele começa a ser rejeitado, ele entra numa confusão mental, que espíritos malignos começam a atormentar, e eu já expliquei aqui: infortúnio, desgraça, ira. Ele começa a sair de si, ele começa a se perder na sua vida,
e se torna uma pessoa digna de pena. Mas, ministro, aparece um músico. Veja aqui que interessante. Olha que interessante nesse texto, nesse capítulo, quando nós estamos observando aqui, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, alguém fala com Saul: olha, tem um rapaz aí, filho de Jessé, verso 18, meu irmão, me acompanhe. Primeiro livro de Samuel 16, verso 18. Tem um rapaz aí, o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é músico. E a palavra aqui no hebraico para tocar significa que ele era talentoso, ele é hábil, ele é muito bom naquilo que ele faz, ele toca muito bem. Alguém trouxe esse recado para Saul, que estava sendo atormentado. E o texto continua: ele é forte, ele é valente, ele é um homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Ou seja, cuidado com quem você está lidando. Ele não é qualquer pessoa, Saul. Você já teve problema com Samuel, não tenha problema com Davi, porque o Senhor é com ele. Saul envia mensageiros a Jessé e pede que Davi venha. Ele está com as ovelhas, verso 19. Verso 20, Jessé toma um jumento carregado com pão, odre de vinho, um cabrito, leva até Saul junto com Davi. E diz que Davi fica diante de Saul. Davi cai na graça de Saul. E olha que diz o verso 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia o quê? Alívio, e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Som do céu num coração aflito. A música de Deus que transforma, que acalma, que penetra no coração do homem, que age como uma onda do mar numa praia, que leva, que arrasta, que remove a areia. Esse músico de Deus, esta onda de Deus, esta música do céu que vem sobre aquele homem atormentado, esta música que nos aproxima do Senhor, que nos traz paz. Nós sabemos que a música tem este poder muito em voga hoje, a musicoterapia, que acalma, que socializa. A musicoterapia hoje que combate a ansiedade, combate o estresse, que relaxa o ser humano. Imagine esta música que vem de Deus, esta música cantada pelos anjos, esta música que nasce no coração de Deus, que vem tocar o espírito do homem atormentado, que não encontra paz, que está numa situação de rebeldia, e que ele recebe a presença de um músico de Deus, porque o Senhor era com ele. Irmão, deixa-me dizer uma coisa, não é só a música que você canta, mas é o Deus que você serve. Não é a música que você produz, é a música que você recebe, que vem de Deus. O fato de nós cantarmos não necessariamente quer dizer que nós estejamos adorando. Cantar não significa necessariamente adorar. Eu posso inclusive adorar sem cantar, mas eu posso também adorar cantando. E Saul, necessitado que estava, recebe a visita de uma pessoa que tinha talento, sabia o que fazia, era bom, mas que recebia uma música de Deus, porque o Senhor era com ele. Aqui que está o diferencial. A música do céu, ela transforma, ela muda. Irmão, quem não gosta de cantar? Coloque mais música em sua vida. Não esqueço de um artigo que eu estava lendo um tempo, e naquele artigo dizia assim: coloque mais música na sua vida. E é verdade. Alguns sozinhos em casa talvez até mexa o corpo, não é? Alguns em casa talvez cante, que é uma beleza, canta, que é uma beleza, porque a música deve nos acompanhar, deve fazer parte da nossa vida.
Quem não gosta de uma música? E os estilos são os mais variados, os mais diversos. Lá no Rio gostamos, né? Samba, de pagode, é uma música própria do Rio de Janeiro. Em Pernambuco é o frevo. Tem no Goiás o sertanejo. Na Bahia tem os seus estilos. O Brasil é rico na diversidade de música, de sons, de produção. E muitas vezes esses sons, eles acompanham também determinadas comunidades cristãs, que fazem parte, que se utilizam muitas vezes dessa cultura musical, como toda a igreja tem, como vários povos possuem, e que eles também utilizam esta música que transforma, que toca o coração, porque é a música que vem de Deus. E deixa-me dizer uma coisa para você: a música que vem de Deus, ela não obedece a um ritmo único. Deus pode usar qualquer ritmo, qualquer música para transformar o coração de alguém. Deus pode utilizar o som do céu. E qual é o som do céu? Alguém saberia dizer? Qual é, ministro, o som do céu? O som do céu é aquele que transforma, é aquele que toca o coração, é aquele que traz paz na alma, no interior. Esta é a música do céu. É a música que nós ouvimos ou que nós cantamos, e nós nos rendemos ao Senhor, e nós nos quebrantamos diante de Deus, e nós percebemos que através daquela música o nosso coração é tocado, o nosso coração é quebrantado. E muitas vezes resta nos dizer apenas aquilo que Pedro disse a Jesus, quando Jesus mandou lançar a rede, e Pedro puxa aquela rede cheia de peixes. Pedro chega diante do Senhor, Senhor fala: Senhor, Tu és o meu Deus, afasta de mim que eu sou um pecador. Porque aquela palavra foi uma palavra de transformação para Pedro, uma palavra que Jesus diz assim: lança ali a rede, e Pedro lança a rede, e ele não está num templo, ele não está num culto, ele está numa atividade profissional. Como pescador que era, ele estava ali colhendo o pão de cada dia, pescando o pão de cada dia. Mas quando Jesus fala, lança ali, e Pedro lança a rede, quando Pedro lança a rede, os peixes vêm naquela rede completa. Pedro se joga diante do Senhor e fala: Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Deus meu e Senhor meu. Porque quando Deus quer falar e Ele fala, Ele pode usar uma música, uma palavra, Ele pode usar um som, Ele pode usar o balançar de uma árvore, o canto de um pássaro. Ele se revela inclusive através da natureza. É o som do céu. Diz o texto bíblico que Saul começa a ficar calmo. Sentia-se alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Segundo exemplo, irmão, vá para o texto de Atos no capítulo 16. O som do céu é aquele que converte o pecador. A nossa música tem que transformar o coração do ser humano. Senão ela é apenas uma música, ela é apenas um som. Estaremos a cantar, mas ela não vai transformar ninguém. Veja o que acontece em Atos no capítulo 16. Vá para o capítulo 16 do livro de Atos, que é o segundo exemplo que eu trago, expondo ao irmão a riqueza deste som do céu. Atos no capítulo de número 16. Para que o irmão entenda. Paulo está na cidade de Filipos. Ele expulsa um demônio, um espírito de adivinhação que estava numa jovem. A menina perturbando Paulo, e Paulo então expulsa aquele espírito maligno. Aqui é espírito maligno mesmo, não é da parte do Senhor. Aqui é da parte do inferno, de Satanás. Não confunda as coisas. Paulo está aqui então indignado. Ele volta-se contra aquele espírito maligno que atormentava aquela menina e fala: em nome de Jesus, retira-se dela. E na mesma hora saiu. E nesse contexto, Paulo e Silas pregando o evangelho, a comunidade, algumas pessoas começam a se incomodar, porque enquanto Paulo pregava, as pessoas se convertiam, a cidade ia perdendo o seu lucro, porque ela vivia de vendas de imagens. A idolatria imperava, e as pessoas se convertendo, naturalmente, o consumo ou a compra das imagens
elas iriam caindo consequentemente. E a pregação do evangelho começa a diminuir o lucro daquelas pessoas, ao ponto das pessoas falarem assim: nós vamos prender esses rapazes, esses homens, porque senão a nossa cidade vai à falência, porque a nossa cidade vive de idolatria. E é o que acontece. Paulo e Silas, eles são presos, são levados ao cárcere, e lá neste cárcere, eles começam a cantar e adorar o Senhor, ao ponto do carcereiro perceber aquilo, há um terremoto, e aquele carcereiro, ouvindo aquela música, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas vão dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos no capítulo 16, veja aqui o verso 25. Eu fiz aqui um resumo rápido dessa história, mas eu quero me ater no verso 25. A partir do verso 25 de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui nós encontramos o som do céu dentro de uma cadeia, de uma prisão, de um cárcere. Os missionários estão fragilizados, cansados, com as costas feridas, com o corpo machucado. Os missionários que pregam a palavra de Deus estão com seus corpos cansados, exauridos, presos aos troncos com as suas mãos juntamente com os demais, com correntes fixadas nas paredes de pedra. Lá estão aqueles missionários mais mortos que vivos, e eles nos dão uma grande lição de adoração, porque naquela cadeia o Espírito Santo de Deus estava ali. Não para atormentar, mas para salvar. Eu queria que você pensasse nesses dois exemplos. O primeiro, que atormenta e que transforma e que acalma. E o segundo exemplo, o exemplo deste caso de Atos 16, que é um exemplo de salvação. A música do céu que converte. Tratados como criminosos, açoitados, lançados na prisão, presos aos troncos, imobilizados, completamente sem condição de locomoção, desejosos de dormir, mas com o cansaço, as dores do corpo, impossível descansar a mente, descansar o corpo. Estão ali presos, mas eles estão a cantar. Eles estão a adorar, não estão murmurando, não estão com espírito de vingança, não estão dizendo que irão processar, não estão dizendo que farão outra coisa, eles simplesmente estão a cantar e adoram ao Senhor. E por volta da meia-noite, veja aqui o verso 25, conforme já lido. Enquanto eles cantavam e oravam, começa a acontecer um terremoto de repente. Eles então começam a perceber o som do céu entrando naquela cela, naquela prisão. E qual é o resultado? O resultado já lido aqui. O carcereiro, que era o responsável por cuidar, ele se vê com o risco de ser morto à espada, de ser sentenciado à morte, por permitir uma rebelião e, consequentemente, uma fuga naquele local. Aquele carcereiro pega da espada, tentando se matar. Enquanto isso, Paulo e Silas cantam e os demais ouvem. John Stott, ele diz o seguinte para a sua interpretação desse texto: não eram gemidos, eram hinos que saíam das bocas dos missionários. O som que ali estava, naquela cela, você consegue imaginar esta cena? Eles cantando
Os demais companheiros de cela, criminosos, ouvem. Começa a haver um terremoto. E aquela melodia do céu começa a descer. E não apenas penetra no coração do carcereiro, mas como também provoca um terremoto. Poder de Deus. O poder do nome do Senhor. Porque há poder na adoração. Eu já soube de muita gente que se converteu com música. Eu me converti com a música de determinada pessoa. Eu me converti cantando essa música. Eu me converti com esta letra desta música que tocou o meu coração, aquilo não saía da minha cabeça. E a pessoa ficava com aquela música a semana inteira, e o Espírito Santo ia falando, e a pessoa ia sendo transformada, porque o som que vinha sobre aquela vida era o som do céu. É o poder da música que transforma, que acalma, mas também que converte. Esta música de Deus, eles ouvem o louvor, de repente, uma manifestação sobrenatural do Senhor. O carcereiro, convicto do seu pecado, ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo então diz, veja aqui comigo, irmão, verso 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E onde que isso começou, meu irmão, minha irmã? Começou com Paulo e Silas cantando e orando naquela prisão. O carcereiro é tocado. Nós não sabemos, eu confesso aos irmãos que eu procurei, eu não sei se o ministro sabe, o que eles cantavam. Eu não sei exatamente, se alguém souber me diga o que eles cantavam. Possivelmente alguma canção judaica, alguma canção que eles conheciam. Uma canção alegre, uma canção festiva, uma canção de adoração ao Senhor. Nós não temos aqui na formação da igreja um estilo de música único, próprio, uma igreja em formação. Possivelmente eles cantavam alguma coisa que eles cantavam na sinagoga. Não pense que seja o cantor cristão, tá, irmão? Não foi cantor cristão. Cantor cristão é bem agora, bem mais recente, os últimos 200, 300 anos. Mas eles cantavam adorando ao Senhor. E é até bom, sabia que a Bíblia não diz o estilo? É até bom que a Bíblia não diga qual é o estilo, porque se a Bíblia dissesse qual que é o estilo, ia ser um arraso. Imagina, eu não seria crente, dependendo do tipo de música, eu não queria nem saber disso. Ia ser uma coisa muito chata. Mas Deus é diverso. E Deus tem os seus sons que transformam. E Ele usa a sua música do céu para converter as pessoas nos mais variados lugares. Você quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Olha o que diz aqui o livro do Apocalipse. Eu vou ler só 2 textos para o irmão. Capítulo 7. O capítulo 7, depois nós vamos para o 19. No capítulo 7 nós temos aqui o verso 11 e o verso 12. Apocalipse 7, 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Agora veja o capítulo 19. O capítulo 19, eu poderia ler outros textos do livro do Apocalipse e outros também. Mas nós encontramos aqui o capítulo 19, veja o verso 1. O verso 1 diz assim, e depois eu quero ler o verso também de número 6. Depois destas coisas ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Agora veja o 6 do capítulo 19 do livro do Apocalipse. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso todo-poderoso Deus. Alegremo-nos e demo-lhes a glória.
O livro do Apocalipse está recheado desta manifestação do poder de Deus a respeito da adoração. O nosso futuro, o futuro que a igreja está caminhando, o futuro que nos aguarda é adoração ao nome do Senhor. E aí, meu irmão, não me pergunte o que nós iremos cantar no céu. Eu sei que a gente vai cantar. Eu sei que nós iremos cantar. Ah, vai ser muito bom. E espero que tenha muitos estilos para a gente escolher a sala que a gente vai entrar. Para que haja assim, bastante oportunidade, bastante opções. Para que a gente possa a cada momento desfrutar das maravilhas do Senhor. E da sua beleza, da sua grandiosidade. Grande multidão, de todos os cantos, os 4 cantos da terra. Das mais variadas vozes, estilos. Porque esse é o nosso Deus. A multiforme sabedoria do Senhor. Para terminar, irmão, vá para o capítulo 47 do livro dos Salmos e a gente conclui o terceiro ponto, porque esse terceiro ponto ele enseja o primeiro e o segundo naquilo que eu me propus a preparar durante a semana para apresentar aqui durante este momento. O Salmo de número 47. O som do céu é aquele que glorifica a Deus. O Salmo 47, os versos 6 e 7 diz assim: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Apenas 2 versos que podem assim refletir todo o espírito do livro dos Salmos, que é a adoração, o engrandecimento a Yahvé, o engrandecimento ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso, que com mão forte libera e liberta o seu povo das mãos dos egípcios. Esse Deus deve ser louvado pelos seus atos poderosos. Ele é grandioso, ele é poderoso, ao mesmo tempo ele é pastor que acompanha. Esse Deus precisa ser adorado, não porque ele necessita de adoração, é porque nós nos encontramos com ele na adoração. Ele não é um Deus vaidoso que quer receber a nossa adoração. Ele não quer receber elogios, ele não depende destas coisas. Porque ele é Deus. Independente da nossa adoração, ele continuará sendo adorado. E se nós não adoramos ao Senhor, alguém vai adorar ao Senhor. E deixa-me dizer uma coisa, se nós não adoramos ao Senhor, os anjos adorarão ao Senhor. Os anjos estão adorando ao Senhor. Mas nós somos convidados, como povo de Deus, salvos por Jesus Cristo, a salmodiar, a cantar, na beleza da palavra do Senhor. O som do céu é aquele que glorifica a Deus. Este salmo estaria comunicando, veja bem, emoção e júbilo ao Rei entronizado. Os salmos, por terem sido escritos alguns pelo rei Davi, ele traz muito esta ideia deste Deus que é rei, este Deus que reina e é governo. Este salmo específico dos filhos de Coré ou dos filhos de Corá, um salmo originário, possivelmente, segundo alguns, do festival anual que dramatizava o poder de Deus sobre os seus inimigos, expressando a soberania de Deus sobre toda a criação. Um salmo de vitória, de alegria, pela vitória contra os seus inimigos. Júbilo ao Senhor, júbilo pela resposta, porque Deus foi conosco, porque o Deus de Israel é o nosso refúgio. Por isso nós cantamos e nós adoramos com emoção, porque nós fomos tocados pelo som que transforma. Em Israel, o ministério de música era revestido de grande importância, todos nós sabemos disto. A multidão cantava com o som dos instrumentos, todos que pudessem ser utilizados na adoração. No caso de Davi, dedilhando a sua harpa, acalmando o coração de Saul. Mas nós encontramos aqui esta expressão, cantai louvores, a palavra hebraica maskil, que traduzido como cântico harmonioso, sugere uma multidão, pasmem, gritando sua aclamação ao Deus da vitória sobre os seus inimigos. Esse Deus que é reverenciado. Por isso, cantai louvores, fica bem cantar louvores, diz a Bíblia. Cantar louvores era tocar a harpa.
acompanhando os louvores alegres, festivos, porque a música para eles era vida, recheada de gratidão, mas também recheada de reconhecimento de Deus e da adoração ao Altíssimo, além dos salmos, que eram também salmos instrutivos, porque instruíam as pessoas à adoração, ao ensino e à vida com Deus, no aspecto do Antigo Testamento. Por isso o Salmo de número 6, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso canto. E para concluir, meu irmão, minha irmã, como eu disse aqui, a música em si não é adoração. Podemos adorar sem música. A música é um instrumento, mas se pudermos adorar com música, melhor ainda. Principalmente esta música que vem de Deus, esta música que glorifica o Deus Criador e não o homem criatura. Esta música que passa longe da vaidade humana, mas desta música que constrange o nosso coração, esta música que acalma o nosso ser e esta música que converte o pecador. A música, seja ela congregacional, seja ela individual, seja num templo ou fora dele, seja no seu ambiente de trabalho, seja num campo, seja em qualquer lugar, que esta adoração, que este som do céu esteja em nosso coração, produzindo vida, produzindo transformação, acalmando o nosso coração. Cante com sua voz, mas também cante com a sua vida. Deixe que seus atos sejam como notas musicais, tocando o coração das pessoas. Ah, meus irmãos, que beleza da música, que beleza da adoração, como que a nossa vida fala e como que a música fala através da nossa vida. Por isso, meus irmãos, abramos o nosso coração para os sons do céu. Deixemos que o Senhor venha sobre nós com a sua música, com o seu louvor, com a sua adoração. Com certeza, o meu louvor, o nosso louvor, pastor Neander citou na sua oração, pastor Neander. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios, se você conhece essa canção, diga comigo, fale comigo. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Os sons do céu, que não apenas o coro memorial, mas todos os coros desta igreja, que a nossa vida, que a minha, que a sua vida, ela seja de fato influenciada, encharcada desta melodia que vem do céu, deste toque do Senhor, nessas notas que dão à nossa vida uma melodiosa e importante, essencial, um som especial do céu, para abençoar, para transformar, para acalmar e para salvar, para converter aqueles que necessitam. Que Deus assim nos abençoe. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus pela vida do coro memorial, pelos irmãos que aqui trabalham, estão trabalhando. Nós estaremos cantando em espírito e em verdade. Depois faremos uma oração de gratidão ao Senhor pela existência do coro memorial. Fiquemos em pé, irmãos, e cantemos adorando ao nome do Senhor.
nesta oração final, orar pelo coro memorial. Quero convidar aqui a nossa irmã Mônica e o vice-presidente, nosso irmão Jair. Se vocês quiserem dar uma saudação, fiquem à vontade. Eu não programei esse momento, mas eu acho que é importante, se porventura tanto a irmã quanto o irmão Jair, se quiserem trazer uma saudação à igreja, pode fazer neste momento. Enquanto isso, eu quero convidar todos os demais irmãos que aqui estão, que venham aqui à frente para esta oração. Não é isso, irmão ministro? Convidar, podem se dividir aqui em 2 grupos. Nós queremos também incluí-los em gratidão ao Senhor e intercessão. Não sei se algum dos irmãos querem fazer uso da palavra para uma saudação. Boa noite, irmãos. É um motivo de muita alegria para nós e gratidão ao Senhor. Ontem nós estávamos aqui refletindo no quanto nós fomos vitoriosos durante o último ano, que apesar da nossa distância e de termos que ficar nas nossas casas reclusos, o Senhor nos manteve unidos, né? Unidos em amor, unidos em comunhão, em louvor, em adoração. E hoje nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse ano de vida que Ele tem nos concedido. E a Ele seja a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, e que isso perpetue até que Ele venha nos levar para louvarmos todos com Ele. Amém? Obrigada. Amém. Eu gostaria também de chamar os coristas também que estão aqui. Você já foi corista? Vem aqui, já cantou no memorial? Vem aqui também, nós gostaríamos de identificá-lo também. Se você está sentado, já fez parte, vem aqui também. Se você já cantou neste ministério, neste coro, participe conosco. Eu não sei daqueles que estão aqui, irmão Jair, qual é o mais antigo? Tem alguém que está aqui? Eu gostaria que eles viessem aqui. Cadê? Osés e Ancira, venham aqui. Irmão Osés, por favor, vem aqui. E a irmã Ancira, eles são os que mais estão cantando, mais tempo cantando, desde a fundação. Não é não? Se não é por aí, né? Oi? Também não é Isabel, né? É a Isabel também? Vem cá. Que bacana. Desde quando vocês cantam? Irmão Zé, desde quando? Canta há 58 anos. Muito mais tempo de vida do que eu tenho. E a irmã Cira? Quanto tempo canta? Desde 69. Desde 69. Graças a Deus pela vida de vocês, com voz sempre cantando, adorando o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus. E peço que a igreja se coloque em pé para esse momento de oração, agradecendo a Deus pelo belíssimo memorial, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua história. Nós temos 2 livros que contam a história da igreja, e que no primeiro volume ele traz algumas informações. Eu estava lendo nesta tarde sobre isso, sobre a história, a evolução, como que foi, os regentes que passaram por aqui, e uma história belíssima. Inclusive no livro ele traz ali algumas atividades externas, o porquê da existência, por que ele foi criado, para que ele foi criado, e nós louvamos a Deus por esse ministério. A nossa gratidão ao Senhor pelo regente, a nossa gratidão pela diretoria, a nossa irmã Mônica, o nosso irmão Jair e a todos os demais que participam. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela existência do coro memorial na vida desta igreja, a Igreja Memorial Batista aqui em Brasília, por esta longa caminhada, por esta longa história de vitória, Senhor. E podemos nos alegrar aqui com aqueles irmãos que estão, se não no tempo da fundação, mas bem próximos do tempo em que este coro foi organizado, Pai. Nós te louvamos porque a persistência valeu a pena. Nós te agradecemos porque perseverar valeu a pena. A confiança, Pai, o amor ao Senhor, o desejo de permanecer, a vida daqueles que se entregaram totalmente, lutas, dificuldades, muitas vezes desânimo, lutas, ó Pai. Nós sabemos o quão difícil muitas vezes a música coral na tua igreja, mas nós te louvamos porque persistiram e hoje nós podemos agradecer-te, ó Pai, pelos 61 anos de vida, Pai. Obrigado pela vida da diretoria, nossa irmã Mônica,
que é o irmão Jair, ó Deus, o regente, nosso irmão ministro, todos aqueles que fazem parte, aqueles que já fizeram e aqueles que ainda farão, Pai, quem sabe nesta noite, alguém, ó Pai, se habilite a adorá-lo através deste coro. Alguém, ó Deus, foi tocado pelo Senhor para produzir o som que vem do céu. Muito obrigado, ó Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos, e que o Senhor multiplique, Senhor, que o Senhor triplique, até o tempo, ó Pai, da volta de Cristo, a existência deste coro, e todos os demais da Tua igreja, assim nós te pedimos e agradecemos hoje, e para todo sempre, amém e amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com esta igreja hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podemos assentar. Quer ficar lá então? Pode.